Bom, até que eu demorei para falar sobre essa polêmica envolvendo Tarcísio de Freitas, né? A mais nova polêmica envolvendo o cara que já havia mostrado ser uma espécie de prostituta, né? Mas eu acho que isso aí seria pelo sujeito não estar firmado em convicções, tipo quem você pega aqui um direitista padrão não faria o que ele faria. Eu acho que um esquerdista, se você colocar no âmbito tucano, poderia fazer, mas um esquerdista petista, um psolista, né, não seria tão maleável quanto o Tarcísio foi. Enfim, ele foi afim da reforma, ele acabou posando com o Fernando Haddad, inclusive ele acabou também elogiando o próprio Haddad. O Haddad que havia que mesmo sido xenófobo com ele, isso aí nas últimas eleições para governador, que teve no ano passado. O Haddad também não havia sido o único a fazer esse tipo de coisa, né? Muita gente aqui de São Paulo, obviamente, havia sido xenófobo para com o Tarcísio, né? Especialmente pelo fato dele ser carioca, né? E essa espécie de xenofobia acabou ressuscitada, né? Mas na boca do pessoal direitista. Eu lembro de ter visto um vídeo da Bruna Torlai, pessoa que eu tenho uma certa admiração, né? Eu curtia muito as participações que ela tinha lá na Jovem Pan. Infelizmente também acabou saindo de lá porque eu acho que não foi exatamente por ter criticado o Jair Bolsonaro, né? Quando ele havia falado que o Vladimir Putin era conservador. Eu acho que não foi por isso não. Estou tentando pegar assim de cor, né? Mas enfim, ela havia soltado os cachorros para cima do próprio Tarcísio, né? Havia enfatizado que ela era de São Paulo, né? E tudo, certo? É como se fosse a única arma para você atacar o nosso governador. Você é de São Paulo e o que você anda fazendo não é digno da minha representação e tudo. Cara, eu até entendo esse tipo de comportamento, compreendo bastante, mas enfim, cara, fica uma situação que é mesmo dando a entender de que quem enuncia é alguém limitado. E a Bruna Torlai, se você pegar o que é mesmo, as aulas que ela faz, se você pegar o conhecimento que ela tem, ainda mais envolvendo política, cara, você não pode dizer que ela seria uma pessoa limitada. Mas a partir do ponto em que ela enfatiza o seu local de nascimento para tentar se contrapor ao próprio Tarcísio, cara, porra, ela acaba se contradizendo, perante seu próprio currículo, cara, perante a sua própria história de vida. Então é complicado esse tipo de coisa. Algumas pessoas até poderiam falar para mim que eu não estaria entendendo o que ela quis passar na sua crítica para com o Tarcísio, mas eu acho que de qualquer forma envolveu aquele negócio de pô, eu sou paulistana, certo? E o carioca aí anda fazendo muita besteira, nem enfatizando, certo? Dele ter nascido no Rio de Janeiro. Sendo que, cara, São Paulo, como todo mundo sabe, é uma cidade cosmopolita. Aqui tem gente que é da Rússia, tem gente que veio da Índia, tem gente que provavelmente veio da Austrália também, né? Se bem que eu nunca vi um australiano pessoalmente. Nunca vi, já vi indiano. Já vi, inclusive, o quê? Eu acho que eu já vi sueco, né? Eu acho que eu já vi. Já vi russo, certo? Então aqui tem todo tipo de gente, cara. Como é que você vem meter, utilizando isso aí como espada e também como escudo, certo? O fato do Tarcísio ser carioca, e por isso que ele naturalmente já estaria atrás da gente que nasceu aqui em São Paulo, né? Da gente entre aspas, né? Porque eu também sou carioca. Mas eu acho que vocês conseguiram entender, né? Que eu quis passar. Você vai recorrer a isso, cara. Tá certo que o Tarcísio tá fazendo cagada. Inclusive, antes disso aí, ele já havia feito cagada enquanto candidato a governador. Quando ele foi elogiar lá o Fernando Collor, já havia falado também, eu já havia falado que o mal do Tarcísio é ser um cara com uma certa frieza, Inclusive, isso aí passa longe de qualquer idealização, qualquer semelhança que ele poderia ter com extremos esquerdistas, ou então com gente de direita, Porque essas duas vertentes aí têm as suas convicções bastante abalizadas,
né? O cara, tipo quem? Ricardo Salles, ele não vai ser tão maleável assim quanto é o Tarcísio. Ele não vai fazer esse tipo de coisa. Inclusive o Ricardo Salles, né, ele provavelmente aí vai ser, né, o candidato a prefeito de São Paulo. A gente não vai apostar em Ricardo Nunes nem ferrando, né? A gente não vai apostar no PMDBista aí nem ferrando, certo? E por outro lado você tem gente como Guilherme Boulos, que também tem as suas opiniões, as suas convicções bastante firmes. Ele não vai ser tão maleável assim quanto é o Tarcísio também, cara. Só para pegar os dois extremos aí, né? No caso do Salles, né, extremo entre aspas, né? Porque extrema direita é anarcocapitalismo, cara. Eu lembro que o Rio de Janeiro teve uma candidata libertária a prefeita. Cara, não lembro o nome dela. Ela era do Novo. Do Novo na época em que ele prestava, né? Na época em que a legenda era interessante, né? E prestava. Mas hoje tá essa putaria aí. Hoje você pega que tem o Lucas Pavanato lá, que está sendo taxado como de direita. Inclusive ele foi acolhido pelo Braddock Show, né? Que é um canal aí que reúne justamente as pessoas que seriam de direita, né? Eles acabaram adotando tanto esse Pavanato quanto o Fernando Holliday, né? E o Pavanato era assessor, não sei se ainda é, eu acho que não, do próprio Holliday, né? Enfim, aí você pega que eu já estava desconfiado do Tarcísio, inclusive já havia feito um vídeo falando justamente sobre uma cagada que ele havia feito, elogiando o Fernando Collor, né? Eu acho que assim, cara, o pessoal até pode comparar com o Wilson Witzel, que foi o governador dito de direita, né? Que tivemos lá no Rio de Janeiro, né? E ele acabou sendo preso por corrupção. O cara morreu fora d'água bastante fácil, de uma forma muito rápida, bastante fácil. Morreu como um peixe fora d'água rapidamente. E ele também já havia cometido algumas cagadas aí, cara, ainda mais envolvendo declaração em que peitava o então presidente Jair Bolsonaro, e ele havia sido eleito também pelos bolsonaristas, cara. Da mesma forma que o Tarcísio havia sido eleito pelos bolsonaristas. Aí você vai, acaba sendo eleito e trai justamente o seu eleitorado, cara. Você tá pedindo pra se ferrar, cara. Tá pedindo pra se ferrar. Então é por isso que hoje você tem muita gente falando que, porra, Tarcísio nunca mais. E eu corroboro essa afirmação, cara. Tarcísio nunca mais. Votei no cara no primeiro e segundo turnos. Não me arrependo disso aí. Não tinha uma opção melhor. Se você já havia falado aqui, comparar com Haddad, comparar com os demais lá, cara, isso aí pegando opções palpáveis, opções possíveis para ser o nosso governador. Para serem o nosso governador. Não tinha. Era ele ou Haddad, cara. Era o Tarcísio ou Haddad. Aí, como eu havia falado no começo do vídeo, né? O cara foi vítima aí de xenofobia pra caramba, certo? O pessoal não tá nem aí pelo fato daqui ser cosmopolita, cara. Eles vão direcionar o seu ódio pra cima do carioca, por ele ser carioca. Aconteceu o que aconteceu, e como eu havia dito, houve o que mesmo? Houve uma... Não, acho que o termo certo não seria ressuscitação, né? Nem sei se essa palavra existe. Mas houve um ressurgimento desse ânimo acirrado a partir do... que mesmo? Do lugar onde o cara havia nascido. Tanto que, como eu havia falado, a Bruna Torlai caiu nessa. Mas, cara, o cara pode ser indiano, pode ser inglês, pode ser estadunidense, pode ser australiano. A pessoa nascer em tal lugar não define a possibilidade dela fazer merda ou não, cara.
Isso não define nada. Até porque, pô, você tem muito paulistano aí que, enquanto gestor, fez muita merda. Pô, o maior exemplo nesses últimos anos aí foi o João Dória, cara. João Dória. Especialmente na época da pandemia, onde ele mostrou ser a pessoa do mal, o ser maléfico que era. E o resultado, uma revolta contra ele, nem aconteceu, nem havia acontecido. O cara se ferrou por opção, por artimanha dele. A gente não ferrou ele, cara. Ele se ferrou quando ele queria ser presidente. Eu acho que inclusive ele estava tentando ver se... Não, eu acho que teve alguma coisinha aí que acabou contribuindo para que ele se ferrasse. Mas, pô, cara, não teve dedo da população que acabou sendo prejudicada por ele na época da pandemia. Não havia acontecido isso aí. A gente não conseguiu tocar no cara. O cara é um ser do mal, cara. Ele teve algumas coisas boas aí enquanto, digamos assim, gestor, né? Como ele fazia questão de falar, não sou um político, sou um gestor. Mas isso aí ele falou quando estava concorrendo à prefeitura, né? Certo? Ele fez algumas coisas boas, sim. Não dá pra você negar isso aí, especialmente em relação à população de rua. Pô, cara, mesmo assim o cara era um ser maléfico. Enfim, você consegue mensurar quão as pessoas que depositaram confiança no Tarcísio estão decepcionadas? Eu acho que sim, né? Eu acho que tá cada vez mais frequente esse negócio de você se deparar com um cara que passa uma certa confiança, um cara que tem um bom currículo, um cara que não tem experiência em política, aí vai lá, acaba sendo eleito, e acaba fazendo merda. Acaba fazendo merda. Então, bom, se bem que esse tipo de coisa, esse negócio de você confiar em alguém e a pessoa acaba te decepcionando, é natural, certo? Como fala aquele ditado lá, né? A vida é uma escola, a gente tem que estar pronto. Não tem que estar pronto, né? A gente tem que estar ciente de que vamos passar por surpresas, sejam elas boas ou ruins. Enfim, mas é doloroso, cara. É doloroso você ter votado no cara, o cara ele tá tendo aí o aval, a confiança do Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro tá falando que o cara... E não apenas o Bolsonaro falando, né? Foram as próprias realizações do Tarcísio enquanto ministro. Falaram por ele, asseguraram que ele é um sujeito que dava pra gente confiar. Mas acaba fazendo merda. Certo? Acaba fazendo merda e aí como é que fica? A gente vai acabar descartando ele, que é o que vai acontecer. Talvez ele vá ser reeleito aí, tipo o que aconteceu lá com o Bruno Covas, né? Em uma situação de menos pior. Certo? Tipo que aconteceu não sei se você se lembra, mas lá em 2020, quando teve aquela primeira quarentena lá, né? O pessoal reelegeu o Bruno Covas enquanto prefeito. Talvez, ok. Você bota na roda aí a situação do menos pior e bota na roda o fato do pessoal estar com medo de que a gente vai colocar aqui o Guilherme Boulos, então ele vai ferrar o povo em relação no trato à pandemia. E naquela época tava todo mundo assustado, cara. O pessoal o povo, né? O povo em si, o povo global nunca havia passado por aquele tipo de situação. Então era compreensível que o Bruno Covas fosse reeleito prefeito.
Isso aí dá pra relevar, né? Eu acho que o termo certo seria isso. Dá pra você relevar isso aí. Mas pô, cara, agora com o Tarcísio, você acha que dá pra relevar? Você acha? Algumas pessoas até poderiam falar também que, pô, mas ele só tá começando o governo dele. Nos próximos 4 anos aí ele pode reverter essa opinião pública aí, né, em favor dele, né? O pessoal pode mudar de ideia. Ok, pode ocorrer esse tipo de coisa, mas isso não escusa o fato de que ele começou fazendo merda. Começou fazendo tanto em feitos quanto em declarações. Sacou? Eu lembro que a Bruna havia dito, não sei se você havia. Não sei se você se lembra, né? Quando ocorreu aquele acontecimento ali envolvendo o então deputado Douglas Garcia com a Verinha lá, né? Quando ele foi importunar ela. Aí então a Bruna havia falado que o Tarcísio deveria estar do lado do Douglas, né? Já que o cara havia sido espezinhado aí pela mídia, né? Porque ele ficou enchendo o saco dela. Ele, entre aspas, agrediu uma jornalista. Sendo que, cara, não houve nenhuma agressão, tanto física quanto verbal, né? Por conta dele, cara. Ele não havia feito absolutamente nada contra ela. Ele abordou ela. Ele fez algumas perguntas ali a lá Arthur Duval, certo? E ela se aborreceu com ele. Ela inclusive tocou no cara, tocou no queixo dele, certo? E o Mangina lá, né? Não sei se era um político, eu acho que não. Eu acho que era sim, né? O Mangina pegou o celular do cara, não pegou o celular dele, né? Estapeou o celular dele e ainda xingou o Douglas, cara. O Mangina ali que não aguentaria 5 minutos de porrada, cara. Enfim. E a Bruna havia falado, né? Mesmo assim, que o Tarcísio deveria estar do lado do Douglas. Cara, se eu fosse o Tarcísio, eu não faria esse tipo de coisa, cara. Você acha que, porra, o moleque lá, inclusive eu já havia dado a minha opinião na época, né? O moleque lá fez merda, não era pra ele fazer aquele tipo de coisa, cara. Certo? Não era pra fazer. Até porque, na época das eleições ali, ele já estava sendo espezinhado pela esquerda também, né? Jair Bolsonaro principalmente. Então, porra, cara, pra que você colocar a linha na fogueira? Pra que você vai contribuir para que o pessoal ferre a gente? Você acha que faz algum sentido? A não ser que a gente seja masoquista, né? Mas enfim, então eu acho que algumas coisas ela acerta e outras ela erra, mas isso aí também é normal, né? A ser humano é como qualquer outro, certo? Assim como eu erro pra caramba também. Mas enfim, cara, pra finalizar, eu falei mais enfim pra... Opa! Mas bom, tá, finalizar esse papo aí de uma vez. É decepcionante mesmo, cara. Não que eu esteja o que mesmo sendo uma espécie de bolsominion, de lulista pra cima do Tarcísio, né? Até porque eu já fiz vídeos aqui desconfiando dele, eu já havia falado isso aí também, né? Mas mesmo assim é decepcionante você se deparar com essas situações, cara. É decepcionante. Inclusive ele havia elogiado o STF, né, em uma declaração aí. Eu não sei se vocês viram, mas quando ele havia se encontrado com o Xandão, isso aí foi o quê? Isso aí foi ano passado, né? O cara, ele escondeu as mãos dele. Não, o Tarcísio escondeu as próprias mãos, né, eu acho que para não cumprimentar o Xandão, cara. Mas mesmo assim eles estavam de sorriso aberto. Mas bom, eu achava que, ok, o cara tá se resguardando aí também para não ser mal falado. E ele tinha aquela convicção de que, porra, cara, o Xandão
também é um cara do mal. E eu não vou cumprimentar ele. Se eu cumprimentar ele, o pessoal bolsonarista também vai cair em cima de mim. Então acho que dá pra você ter um clima amistoso sem necessariamente cumprimentar a pessoa, sem apertar as mãos dela. Mas bom, aí agora vê essa pancada aí envolvendo elogios ao STF. Você pega justamente esse apageamento do Tarcísio para cima do Haddad, para cima dos lulistas, né? Eu ia falar que ia finalizar. O Oi Luiz TV, que é um canal influente bolsonarista de direita, ele havia dito que não, o Tarcísio, não que ele houvesse dito com essas palavras, mas ele havia, o que mesmo? Deixado claro que o Tarcísio não havia traído os seus eleitores e o Jair Bolsonaro, né? E inclusive a mídia está querendo que haja esse tipo de coisa, né? Até porque, cara, se você depenar o eleitorado do Tarcísio, né, que é quase que inteiramente bolsonarista, eu acho. Não, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Ele vai ficar sem um norte, ele vai ficar sem. Até porque eu acho que nem tucano vai querer votar no cara. Né? Nem tucano, nem MDBista. Mas bom. E o pessoal da Globo quer muito bem que aconteça esse tipo de coisa aí com o Tarcísio. Mas se isso aí acontecer, vai ser pior para ele, cara. Porque a gente vai escolher outras pessoas, a gente que ao menos de fora dá para sacar que tá tendo o que mesmo? Aquela convicção de que, cara, o pessoal não vai ser traído por essa pessoa. A galera não vai ser traída. A gente vai votar em um cara aqui que ele não vai ficar bancando a prostituta, ele não vai querer ficar agradando a todos. Tipo que o Tarcísio da Fazenda, quando ele injetou dinheiro ali pra parar da GLS, teve pessoa falando, falei que ia fechar o vídeo, hein? Eu tenho algumas coisas pra falar, né? Teve pessoas justificando, falando que, mas o Tarcísio ele tá preocupado com o turismo, porque a parada LGBT XYZPQP, ela traz muito dinheiro pro Estado. Eu concordo. Porque uma grande parte dos homossexuais aí tem um grande poder aquisitivo, cara. Isso aí é inegável. É inegável isso aí. Porém, quando ocorreu essa parada aí, essa última aí, o pessoal que é mais ligado aos transexuais, né, ficou flertando esse tipo de coisa pra cima de criança. E aí, parceiro, o Tarcísio não sabia que poderia ocorrer isso aí. Ele não sabia que poderia ocorrer essa espécie de flerte de pessoas adultas, certo? Pra cima de criança, colocando algo qual eles acreditam, né, que criança nem deveria pensar em ser abordada com isso, nem deveria, não que a criança não deveria, né, necessariamente, mas essas pessoas nem deveriam pensar em injetar esse tipo de coisa pra cima de criança, cara. Nem deveriam pensar nisso aí. Eu acho que só pelo fato deles pensarem, né, já seria um motivo aí para sanções, mas o Tarcísio não sabia que poderia ocorrer esse tipo de coisa, esse flerte aí, cara. Ele sabia, ele sabia disso. A própria parada havia demonstrado por diversas vezes que estava ali disposta a quebrar o sistema. Não, estou falando do sistema no sentido de
a gente tem aqui um país, né, regido pelos valores, né, do cristianismo, blá, blá, blá. O pessoal progressista, ele tá afim de fazer isso aí há muito tempo, cara. E claro que eles flertariam com crianças, querendo enfiar a sua ideologia, os seus costumes, goela abaixo delas. Claro que eles fariam esse tipo de coisa, pô. Claro. Aí você pega que nas paradas passadas teve lá um transexual que fez uma performance lá. Uma performance. Uma performance de um Jesus. Pô, Jesus trans. Jesus trans. Eu sei que tem muito gay que é contra isso aí, que achou um vilipêndio, uma blasfêmia. Mas, cara, geralmente a galera GLS aplaude isso aí, cara. Eles endossam. Por quê? Porque eles sabem muito bem que a igreja abomina o homossexualismo, abomina, então eles vão partir com o antagonismo para cima dos cristãos também. É o que é natural, né? O que mesmo? É um bate-volta natural. A gente não poderia esperar diferente, né? Por mais que tenham gays aí que são cristãos, são inclusive religiosos, né? Mas, pô, eles são minoria, cara. A maioria dos gays são contra os cristãos. Então é isso. Eu tô andando pra caramba aqui. Parece que essa marginal aqui não vai acabar tão cedo, mas enfim, eu tenho um lugar pra ir. Essa aí seria outra coisa também. Então é isso aí, cara. Finalmente finalizando esse papo. O Tarcísio, se bobear, se ele não reverter esse processo aí, ele não vai conseguir absolutamente nada. Enquanto o que mesmo? Vou pensar em reeleição aqui. Eu vou até pensar, mas ele não vai conseguir, cara. Ele não vai conseguir. O povo ficou puto com ele, cara. O pessoal aí, eu tô vendo pela internet, né? O pessoal tá puto com ele, cara. E com bastante razão. Não tem por que você pensar que o pessoal não tivesse o direito de ficar puto com ele. Por que vai ficar puto com o cara? Você acha que aqui tem sangue de barata? Então é isso, cara. Boa noite aí. Certo? Tem algumas coisas aí que eu preciso fazer ainda. Então é decepcionante, cara. É decepcionante que o Tarcísio tenha chegado a esse ponto de ter que ficar muito comunado com o PT para realizar os desejos do próprio PT.